Boa tarde, me chamo Renan e eu vim apresentar o trabalho 3 de geração de trajetória de Robótica 2 com o professor Rafael Vargas, certo? Então aqui é o nosso trabalho, aqui é o nosso exercício, em que o nosso robô é um manipulador antropomórfico IRB 1205-09, tá? Então qual que é os exercícios? É gerar uma trajetória em linha reta no espaço de trabalho, em comprimento de 30 centímetros, e os pontos iniciais e finais são de nossas escolhas. Eu posso manter a orientação do computador nas poses iniciais e final. E a velocidade dessa trajetória pode ser qualquer uma dos estados estudados em aula, desde que a velocidade inicial e a velocidade final sejam nulas. Então é uma das restrições nossas, certo? O exercício 2 é gerar os gráficos da trajetória do espaço de trabalho, do gráfico x, y e z, e utilizar a cinemática inversa no manipulador para gerar 6 gráficos juntos, com trajetórias equivalentes, para cada uma das juntas do manipulador. Fazer um vídeo e o arquivo enviar o arquivo PDF, certo? Então vamos aqui no nosso trabalho 3, em que daqui a pouco eu incluo aqui o nosso link de vídeo. Aqui é o nosso robô antropomórfico, em que eu vou utilizar desde o trabalho 1 que a gente veio elaborando, executando nossa tabela de Denavi-Rattenberg, em que a gente definiu através das posições o nosso robô aqui. Eu defini como um polinômio de terceiro grau, então para executar esse exercício. Então as restrições desse tá aqui, tá? Então a nossa posição em tempo inicial e final e as derivadas que a gente vai utilizar do polinômio nos entrega a velocidade, em que essas velocidades iniciais e finais a gente, como o exercício pede, deve ser zero, certo? Então através dessas derivadas inicial e final a gente consegue essas equações e fazer essa matriz em que tem nossos coeficientes A1, A2 e A3, A0 até o A3, em que a gente vai ter que descobrir. E essas posições finais iniciais a gente já sabe, que seria os 30 centímetros, as velocidades de zero. Os tempos a gente vai definir também, então somente é necessário daí executar a matriz inversa vezes o nosso resultado aqui, que a gente já sabe, e encontramos os coeficientes, certo? Aqui já são os gráficos que eu armazenei, que já vim realizando os testes. Então passamos aqui pelo processo de, como já apresentado, da cinemática inversa, certo? Então é as mesmas condições. Eu não vou me atentar porque eu já apresentei, já expliquei no trabalho 2, certo? Então vamos para o MATLAB, não perder muito tempo. Trabalho 3, então antes de mais nada, eu quero informar que houve alguns problemas na parte de matriz inversa, então não necessariamente vai ser exatamente os mesmos dados corretos que a gente pode ter, mas a gente pode ter uma noção como que funciona o trabalho do espaço de trabalho, né, que a gente vai definir no robô, o andamento ali do eixo Y que a gente definiu, que ele vai andar aí dos 30 centímetros, e que então a parte vai funcionar, só que daí conforme as juntas, orientações, que alguns dos ajustes que tinham que ser feito na inversa não deu para ser realizado, então não necessariamente vai ser exatamente na posição que a gente quer, mas a gente tem uma noção, tá? Que ele funciona dessa forma. Então, aqui vou explicar agora o trabalho da parte do MATLAB. Aqui eu faço a limpeza, da mesma forma aqui a matriz de Navier-Rattenberg, as posições aqui. Então aqui as nossas variáveis em que inicial, 30, 60, que eu escolhi, o tempo inicial 0, e aqui as minhas velocidades, certo? Aqui eu coloquei 10, tá? Então aqui é um tempo que eu coloquei um range para ser o espaçamento de 10 e 100 em 100, certo? A minha matriz, então aqui é as nossas variáveis em que a gente já sabe. A nossa matriz aqui é dos tempos, certo? Final inicial e final. A matriz dos coeficientes. Então aqui é o cálculo através do polinômio do terceiro grau para x, certo? A trajetória.
Então, a trajetória que foi solicitado, aqui vai ser x em z, não vai ser realizado nenhuma outra trajetória, mas foi mais pelo vetor y, tá? Cinemática inversa, então, a partir daqui é referente à cinemática inversa. Então, aqui, através da matriz aqui de teste, ela vai acumulando as posições x, y e z, as dimensões do robô. Aqui eu não vou me atentar também, porque já foi explicado ali e teve esses problemas. Mas aqui encontramos orientações aqui, do pulso, né, a coordenada do pulso, os θ 1, 2 e 3. Aqui também os cálculos da matriz. Aqui a gente define a orientação de 6 em 3 para descobrir daí sim θ 4, 5 e 6, certo? Aqui no final aqui a gente imprime, aqui tem um for, tá? Que foi selecionado no for do espaço T, acabei esquecendo de falar, que daí conforme vai rodando aqui, ele vai acumulando e vai incluindo naquele H lá, na matriz, e vai incluindo aqui os ângulos em graus, certo? E aqui mais os plots, que daí os plots dos gráficos, que tinha solicitado os 3 gráficos, que daí seria o x, y, z, o tempo, aqui os gráficos dos deslocamentos e os gráficos dos ângulos, certo? Não sei se tiver mais alguma dúvida, mas a princípio é isso, tá? Aqui é a matriz que vai acumulando conforme vai passando o tempo, certo? Aqui, do for, de x, y e z. Vamos rodar aqui. Aqui ele já me passou já todos os ângulos, então aqui em graus, que ele gerou, certo? Então aqui na primeira figura seria... Vou mostrar aqui a primeira figura 2, em que seria o deslocamento, tá? Então ele não houve deslocamento de x em z, mas sim em y, aqui dos 30 centímetros, do 30 a 60 que eu tinha selecionado. E aqui a figura 1, que o deslocamento, em que, como eu falei, aqui vai ser, como foi dito, a parábola, deslocamento em que seria o do polinômio terceiro grau, que vai ter essa forma, aqui mais da velocidade, e a segunda derivada do deslocamento nos dá a aceleração. Então aqui a gente nota que está funcionando, tá? Apesar daqueles erros da inversa, em que ele vem da velocidade zero, posição zero, tá? Então ele vem e quando ele chega aqui no topo, sabe? Ele não tem mais a aceleração, ela começa aqui vai reduzir, né? Passa do zero, então ela está desacelerando, e porque ela já está chegando, já está no meio aqui, né? Uma velocidade mais constante, em que daí aqui a gente vai reduzindo a velocidade conforme a aceleração e o tempo, né, a posição que vai chegando ao final, certo? E também tem o gráfico aqui das orientações, certo? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, conforme aqui também dado aqui na tabela. Não sei, bom, e aqui em princípio é isso. Aqui a gente consegue ver que ele vem, conforme vai vindo, vai deslocando, né? Ele vem aumentando a velocidade, daí quando chega aqui no meio, aqui ele vai chega em constante, depois ele vai reduzindo a velocidade. E aqui também, né? A aceleração, claro, como a aceleração é difícil, né? Ter na posição 0,2 já, então, mas ele começa uma aceleração muito alta, vai reduzindo e até o final aqui, certo? A princípio é isso.